Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Para você que não é inscrito, curtiu o conteúdo aqui? Se inscreve no canal, gente. Chegamos a 27 mil inscritos. Tô muito feliz, uma marca super positiva do canal. E eu conto com vocês para a gente chegar até 30 mil inscritos, se possível, nos próximos meses. E algo que é muito importante também é o seu like. Se você se sentir confortável, deixa o like no começo do vídeo, é muito importante pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Combinado, gente? Bora pro nosso pós-jogo? Gente, eu tenho bastante coisa para falar para vocês aqui. Eu quero conversar sobre o jogo com vocês, eu quero conversar sobre essa situação do Dudu que eu posso falar aqui para vocês que me incomodou algumas particularidades dessa história toda, Dudu no Flamengo, vem Gabigol. Eu quero conversar sobre isso com vocês. Mas bom, vamos passo a passo. Primeiro o nosso pós-jogo, depois a gente conversa sobre o Dudu e para isso é muito importante a sua opinião. Então já deixa aqui nos comentários a sua opinião, que ela é muito importante para o crescimento do canal e para eu saber o que você pensa, para eu saber o que você acha, o que meu público enxergou do jogo, pensou, enfim. Deixa aqui nos comentários. O Palmeiras hoje com a volta do Gustavo Gomes e do Rafael Veiga, né? Então, assim, querendo ou não, são voltas, são retornos muito importantes para essa espinha dorsal do Palmeiras, para a estrutura do Palmeiras, tanto na defesa quanto no meio de campo, né? O Veiga reencontrando o seu bom futebol e o Gustavo Gomes um pilar da defesa do Palmeiras. E a gente ficou bastante nessa expectativa e também por conta dessa disputa direta por posição entre Palmeiras e Bahia, né, gente? Então esse jogo ele era muito importante, sobretudo em casa, no Allianz Parque, em seus domínios, ter uma vitória diante do Bahia que briga por posição com o Palmeiras. Era muito importante mesmo essa vitória. E no começo do jogo, achei que o Palmeiras conseguiu impor sim seu ritmo, né? Avançando a marcação, ganhando o campo de defesa do Bahia também. E algo que eu gosto muito que o Palmeiras faz é que o Palmeiras começou a minar o campo de defesa do Bahia com superioridade numérica. Então o Veiga ele conseguia atrair a marcação, o Rony com aquela marcação pressão já habitual também conseguia atrair mais a marcação e o Palmeiras cada vez mais minava o campo de defesa do Bahia. E o Palmeiras eu senti que estava bastante à vontade no jogo, né? E assim, um parênteses que eu até anotei aqui, gente, que diferença dos jogos do Palmeiras quando o Aníbal Moreno está na volância. Como ele toma conta desse meio de campo do Palmeiras, né, gente? Como ele joga, como ele dá dinâmica, e ele dá uma dinâmica do meio campo para frente, ele dá uma segurança absurda do meio de campo para trás. Então, assim, eu brinco aqui com vocês, mas eu acho que nunca é demais falar que eu não tenho mais adjetivos pro Aníbal Moreno, porque realmente é um jogadoraço. Que contratação do Palmeiras, o tanto de recurso que ele tem é algo que me espanta, e que bom que ele chegou e já se sentiu à vontade com a camisa do Palmeiras, porque realmente hoje é sim um dos pilares desse Palmeiras, desse elenco de Abel Ferreira. E aí, assim, gente, o Palmeiras começou a acelerar um pouco mais o jogo, né? Eu achei que no primeiro tempo o Palmeiras tinha que ter um passe melhor, mais acertado nas trocas finais, né? Roubar a bola no meio de campo, acelerar e, claro, aproveitar as oportunidades que estavam sendo criadas. Eu achei que o Palmeiras jogou, sobretudo no primeiro tempo, criando oportunidades, criando chances de gols, o que é muito importante. A gente falou em alguns vídeos lá atrás, né, quando o Palmeiras estava com aquele declínio técnico, sobretudo com um declínio na produtividade no meio de campo também, quando o Veiga não estava tão bem, o Piquerez também não estava tão bem, o próprio Zé Rafael, quando estava jogando, também não estava tão bem assim, e agora o Palmeiras está nesse reencontro, né? Reencontrando a boa produtividade no meio de campo e criando. Eu acho muito importante isso. Algo que eu falo muito aqui é que tão importante quanto as vitórias é o bom desempenho. E o bom desempenho se faz também criando oportunidades de gols, finalizando e, claro, né, tendo superioridade no placar
E assim, o Palmeiras, ele começou a baixar um pouco essa produtividade. Ele chegou a ficar com superioridade em todas as estatísticas do jogo, mas a melhor chance foi do Bahia, com o Jean. Então se tornou, a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo, aquele jogo mais perigoso, onde o Palmeiras tinha superioridade em tudo, como eu falei nas estatísticas, mas o Palmeiras dava espaço para o Bahia. Tanto é que o Bahia chegou diversas vezes, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Foi por uma finalização errada, o Everton foi muito bem, um paredão, um monstro no jogo de hoje, que não deixou o Bahia abrir o placar, porque realmente teve sim chances e teve oportunidades. E aí, gente, no final do jogo, assim, eu tenho que fazer um outro parênteses aqui, que jogador que é o Estevão. Foi, aliás, assim, o primeiro gol, né, que foi no final do primeiro tempo, foi um golaço do Estevão e teve um passe também do Moreno, que eu já falei para vocês aqui o tanto que joga bola, o tanto que é importante o Aníbal Moreno, e que passe, que visão de jogo, que visão de meio campo, de quebra de linhas. Encontrou o Estevão, e o Estevão, assim, eu até postei no meu Instagram, se você não me segue lá no Instagram, assim, que privilégio que nós palmeirenses temos de ver o Estevão com a camisa do Palmeiras, gente. Quanto recurso esse menino tem. É recurso em finalização, é recurso no drible, é recurso no 1 contra 1, é recurso no domínio. A bola parece que cola no pé do Estevão e ele dá aqueles cortes secos e conscientes, né, que muitas vezes os atacantes, principalmente aqui no Brasil, dão alguns cortes, mas não são tão conscientes assim, ao contrário do Estevão. Parece que é tudo premeditado, parece que é tudo configurado, sincronizado, todos os movimentos do Estevão. Que jogador que a gente tem o prazer de ver, Estevão ou William, com a camisa do Palmeiras. Novamente, eu não tenho mais adjetivos para falar do Estevão, é um jogadoraço. E torço demais para ele, assim como torço pro Endrick. Enfim, a gente tem um carinho com todas as crias da academia, né? E principalmente quando chegam esses jogadores que têm um potencial, né? Que são muito promissores. Eu tenho muita esperança, muita fé que o Estevão vai ser um jogadoraço, ainda mais do que ele é. E eu torço muito para ele. E bom, gente, no segundo tempo, o Palmeiras seguiu controlando o jogo, né? Muito pela boa marcação do meio de campo do Palmeiras. Novamente, com o Moreno, com o Flaco Lopes, apesar de eu achar que o Flaco não fez um bom jogo, não se destacou tanto assim, eu gostei da marcação do Flaco Lopes, que ele voltava para ajudar, né? Até o Veiga também não apareceu tanto assim no ataque, mas na marcação foi muito preciso, foi muito importante. E o ataque fazendo uma espécie de bloqueio, o ataque do Palmeiras fazendo aquela espécie de bloqueio, né, no ímpeto ofensivo do Bahia. Ou seja, o Bahia ele tinha dificuldade de quebrar essa primeira linha que era o ataque do Palmeiras. Por isso que logo nos primeiros minutos, até 15, 20 minutos, o Bahia não conseguiu atacar o Palmeiras. Mas lá para os 25 minutos que a gente vai chegar lá com as substituições, com a volta das dobras de lateral, que a gente vai conversar sobre isso também, o Palmeiras começou a chamar mais o Bahia. E aos 15 minutos foi gol do Rony, né, gente? O Estevão recebeu do Flaco Lopes, que fez um bom passe para o Estevão, e novamente, que passe do Estevão. O Estevão é canhoto e ainda ele fez esse passe com a perna direita. Foi na medida para o Rony, que fuzilou no alto e fez um belíssimo gol. O Rony fez um gol muito importante para ele também. E, claro, para nós. E aí começaram as substituições, né, gente? Saiu o Rony, o Gabriel Menino, enfim, entrou Marcos Rocha, Fabinho, Vanderlan. E a gente precisa comentar aqui que automaticamente, com essas substituições, o Palmeiras... Isso são em todos os jogos, tá, gente? É algo que eu tenho percebido, sim. Em todos os jogos, quando começam essas trocas, o Palmeiras recua e cada vez mais o adversário, seja o Bahia ou qualquer outro adversário, começa a ganhar o campo de defesa do Palmeiras. E algo importante para a gente destacar aqui é que quando, com essas substituições, quando já estão em campo os 5 laterais, Vanderlan, Marcos Rocha, Mike, Piquerez, enfim... o Palmeiras fica sem tanto poder ofensivo.
Por quê? Porque os atacantes de ofício, gente, eles saem. E a precisão de finalização, de chegada na área, até uma finalização com o corpo correto mesmo, um atacante de ofício tem muito mais vantagem do que propriamente um lateral. Em uma das chegadas do Palmeiras, que foi até uma bola que o Veiga isolou na área, tava o Rocha, o Mike, o Piquerez, o Vanderlan, o Veiga que chegou de trás e o Flaco Lopes, ou seja, só um atacante de ofício. Quero muito saber sua opinião sobre isso, deixa aqui nos comentários porque é um tema bastante relevante. E aí assim, gente, acho que eu tenho que deixar bastante claro aqui é que apesar da minha admiração absoluta pelo Abel Ferreira, vocês sabem disso, vocês sabem o quanto eu admiro o Abel Ferreira como treinador, não é por isso que a gente tem que concordar com tudo. Eu definitivamente não consigo enxergar vantagem nessas substituições, quando ele começa a colocar um monte de lateral. Como eu falei, o Palmeiras recua consideravelmente, chama ainda mais o adversário, porque o lateral ele tem ações ofensivas e defensivas também. Eu não consigo ver vantagem, não consigo ver benefício, não consigo ver melhorias no time do Palmeiras quando ele tá com 5, 6 laterais. Novamente, o Palmeiras recua demais, chama o adversário, tem problema no ataque porque não tem atacantes de ofício e uma finalização ela sai muito pior do que com um atacante. Então, assim, realmente a admiração pelo Abel ela é absoluta, mas definitivamente eu não consigo concordar com essas substituições e com essa possível tática, porque ninguém ainda perguntou numa coletiva do porquê 5, 6 laterais dentro de campo, qual que é a variação tática por trás disso, qual que é o benefício tático, qual que é a aplicação tática por trás dessas substituições. Então, realmente, eu não consigo ver nenhum benefício. Falando sobre o Dudu, gente, é algo complicado, porque esse tema, ele tem muitas vertentes, né? Ele tem muitas versões, tem opiniões diferentes e eu acho que cada um tem a sua e, novamente, tá tudo bem se você fica Dudu, tá tudo bem se você é fora Dudu. Eu acho que nesse mesmo tema que eu entrei da questão da admiração pelo Abel Ferreira, existem as minhas opiniões também, né? Existe o meu modo de enxergar. Existem, sim, alguns questionamentos que eu faço. Um deles é sobre essa questão do Dudu, né, gente? Eu acho que tá muito claro que o Palmeiras não conta com o Dudu, que o Palmeiras quer, sim, negociar o Dudu, sobretudo veio essa notícia dessa possível troca entre Gabigol e Dudu. E assim, gente, de verdade mesmo, eu consigo enxergar algumas incoerências, né, nisso tudo. Eu tava até conversando com o pessoal do grupo da Pitaco e realmente existem sim algumas inconsistências e algumas incoerências e eu fico bastante chateada do modo em que o Palmeiras tem tratado o Dudu, que, enfim, esse último ídolo, né, desse século aqui. Tiveram outras situações, por exemplo, o Breno Lopes, que mostrou o dedo para a torcida, o próprio Zé Rafael, tiveram especulações, né, de que, enfim, algumas imagens também dele xingando uma meia dúzia de torcedores lá no Allianz Parque. O Rony, quando ficou no banco de reservas, não gostou, não achou legal e, enfim, no direito dele, mas ele não entrar e ser preterido, né, entrar Caio Paulista e até mesmo esse monte de lateral, realmente não consigo aprovar, achar legal, achar isso bacana, achar ser conivente com tudo isso, sabe, gente? E ainda mais até pro Dudu entrar hoje, fazer parte, se sentir parte, ter esse sentimento de pertencimento novamente do elenco, voltando de uma lesão muito grave, a mais grave da sua carreira. E eu tenho certeza que o Dudu, voltando ao seu ritmo, com a qualidade técnica que ele tem, eu confio muito e sei do potencial, todos nós sabemos de que ele poderia sim ajudar muito. E na minha visão, inclusive, muito mais do que essas entradas de Caio Paulista, sai Mike, entra mais lateral, enfim.
eu não consigo achar legal tudo isso, gente. É algo que eu queria compartilhar aqui com vocês, que eu gostaria de saber também a opinião de vocês, mas ainda mais vendo, né, gente, nesse retrospecto recente aí entre Palmeiras e Flamengo, essa rivalidade nacional, Flamengo disputando tudo, Palmeiras também disputando tudo, Dudu indo pro Flamengo. Realmente eu não consigo achar algo benéfico de verdade mesmo. Eu quero muito saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Novamente, gente, gostou do conteúdo? Se inscreve no canal, é muito importante, tá? Deixa a sua opinião e deixa seu like também se você não deixou lá no comecinho do vídeo. Combinado, gente? Volto nos próximos dias. Muitos, muitos beijos, ó. E avante palestra sempre.